o Up no Seu Bolso, que aqui a gente discute, na verdade, a gente tem a ideia de falar para vocês como vocês podem dar realmente um up no seu bolso. Por isso que o programa se chama Up no Seu Bolso. E Up no Seu Bolso é a seguinte questão. O tema de hoje é: moro em uma cidade pequena, eu posso ser consultora de imagem e estilo? Então, antes de iniciar, muito boa noite, eu sou a Cris Valezin, estou aqui falando pela empresa Versa Consultoria e hoje a gente vai falar sobre isso. Moro numa cidade pequena, posso ser consultora de imagem e estilo? Quem está comigo ao vivo aqui agora, por favor, conta para mim se você já morou, se você mora numa cidade pequena, conta para mim sim ou não, coloca aí nos comentários para eu saber se você mora numa cidade pequena ou média, enfim, participa aqui comigo que eu quero saber a sua opinião. Então, já respondendo de cara se isso é possível ou não, a resposta é claro que é sim. Pois muito que bem, eu acho que essa resposta é óbvia, porque, gente, eu sou consultora de imagem e estilo e moro em uma cidade pequena. Ó, o pessoal comentando, ó, moro em Manaus, Rio. Oi, Lari, boa noite, linda, tudo bom? Bom, pois são cidades não tão pequenas, né? Mas enfim, então isso é um muito ponto positivo. Por que que eu resolvi falar desse assunto hoje? A Carol hoje fala também que mora em uma cidade menor do que Capivari, que é muito menor do que a cidade que eu estou. Então, por que que eu decidi, na verdade, falar desse assunto? Muitas pessoas têm entende que é um problema morar em uma cidade pequena para conquistar cliente ou para executar algum trabalho que seja aí na vida de empreendedora, que seja para viver do sonho mesmo da sua paixão. Então, diante disso, eu quero trazer hoje o meu exemplo como consultora de imagem e estilo. Sim, nascida aqui na cidade de Capivari, uma cidade pequena, em torno aí de 50 mil habitantes. Então, eu quero que você hoje, que também mora numa cidade pequena, ou já morou, ou conhece cidades vizinhas e outras colegas, também possa se identificar hoje com o meu exemplo. Então, sim, a resposta é sim. Mas ao decorrer dessa live, hoje eu quero tratar com vocês que isso não se aplica somente para pessoas que estão em cidade pequena. E isso se aplica para pessoas que queiram realmente ser consultoras de imagem e estilo, independente de ser uma cidade grande ou ser uma cidade pequena. Então, o que que eu vou abordar hoje? Como isso é possível? Por que isso é possível? De que forma isso é possível e quem é o consumidor? Então, gente, só não esqueça que eu sempre olho aqui, ó, eu sempre faço uma colinha para poder me orientar durante a live, tá? Então, vocês vão me ver, tá olhando, mas eu sempre faço as minhas marcações para que eu possa seguir um roteirozinho, tá? Só das perguntinhas. Então, a gente vai tratar tudo isso ao decorrer dessa live, então se for importante para você, continua aqui comigo, tá bom? E aí, faz os seus comentários, coloca as suas dúvidas, participa comigo de verdade, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão que eu quero levar em consideração aqui é quando a gente fala em se tornar consultora de imagem e estilo e as possibilidades dentro dessa profissão, independente de se você está numa cidade grande ou pequena, a maior necessidade que você precisa hoje é ter força de vontade, ou seja, você querer. Então, independente se você está no fim do mundo ou numa grande metrópole ou em outro país que seja, porque isso também é possível, o que é importante é você querer. Então, eu acredito que o primeiro passo é esse. Se você realmente deseja querer se tornar consultora de imagem e estilo, que é uma profissão que está cada vez mais em ascensão no nosso mercado, como tratei até na live passada, foi na live de terça-feira, e eu cheguei a falar que é uma profissão que no Brasil está mais ou menos aí uns 10 anos, então é uma profissão que tende a crescer cada vez mais. E por que que ela tende a crescer cada vez mais? Porque as pessoas se vestem, as pessoas se comunicam, as pessoas estão preocupadas com o posicionamento da imagem, elas estão preocupadas com quem elas são
hoje na mídia? Elas estão preocupadas hoje com quem elas são no meio, no círculo de amigos. Então, não é só sobre como se comportar, mas sim como a imagem tem impactado cada vez mais aí no ambiente, no círculo, nas mídias que a gente participa. Então, por isso que a consultoria de imagem é possível, sim, você estar investindo nessa nova profissão. E como você, hoje com foco principal em você que mora em uma cidade pequena, eu quero te lembrar que eu sim sou de Capivari. Atualmente eu tô em Capivari. Eu trabalho em São Paulo hoje porque eu tenho a Carol como sócia e a Carol é de São Paulo, mas eu tô passando uma temporada aqui em Capivari. E de que forma que eu estou trabalhando? Eu quero deixar isso bem claro para você notar hoje nessa live que não existe restrição de trabalho. Então, eu continuo trabalhando como consultora de imagem e estilo, mesmo estando aqui hoje em uma cidade pequena, certo? Boa noite, meninas, boa noite. Oi, Gé, linda, Vera, Milena, sejam muito bem-vindas, meninas. Bom, a primeira pergunta é: o que você faz hoje na sua cidade pequena? E a segunda reflexão, já que eu quero propor logo de cara, é: eu era vendedora de loja quando eu era mais nova. Sim, eu era uma vendedora de loja quando eu era mais nova. Então, o que eu fazia? Aí vem a grande questão. A sua loja não, né? Desculpa. A sua cidade tem lojas? As pessoas se vestem? Eu espero que sim, né? Porque eu acredito que todo mundo hoje saia coberto na rua. Então, a primeira pergunta é: como isso é possível? Isso é possível porque se existe pessoas se vestindo na sua cidade, se existe lojas vendendo roupas, significa que existe público-alvo. Significa que existe pessoas preocupadas com as imagens, com a imagem dela. Significa que cada vez mais as pessoas estão interessadas em saber mais como se vestir. Então, isso é possível porque foi assim que eu iniciei a minha carreira de consultora de imagem e estilo. Eu trabalhava dentro de uma loja e mesmo que eu não trabalhasse, gente, as pessoas estavam lá para comprar roupas. As pessoas estão consumindo cada vez mais roupas. Então, isso é possível porque existe clientes, existe interesse, existe pessoas preocupadas. Independente do tamanho da sua cidade ou de onde você esteja, a possibilidade de você gerar a sua primeira venda, ou melhor, você gerar o seu primeiro contato com a sua cliente é ali aonde você está. Você compra roupa. Você compra roupa em que loja? Você é amiga da dona da loja? Porque se for ainda, principalmente cidade pequena, todo mundo se conhece. Então você tem já um network estabelecido. Entrando dentro da possibilidade também, se você tem um network estabelecido, se você sabe quem são as clientes, e até mais, porque como é cidade pequena, as pessoas costumam se conhecer um pouquinho mais. Então vai lá na loja e fala assim para a gerente ou para o dono da loja, que normalmente você tende a conhecer também, seja do seu círculo de amigos ou não. E aí você fala o seguinte: olha, eu estou iniciando minha carreira de consultora de imagem e estilo, ou eu já sou consultora de imagem e estilo, e hoje eu vim aqui para fazer uns looks, para combinar alguns looks dentro do que eu aprendi, pôr em prática. Eu poderia fotografar, só que o que você está fazendo? Você não está só indo lá para fazer montagem de looks. Olha a grande sacada aqui. Você não está indo lá só para ver, você está indo para observar quem são as pessoas que estão na loja. Você está indo para observar quem são as pessoas que está consumindo, caso você também não tenha o contato, caso você não conheça. E aí, principalmente, se você for mantendo esse início, esse primeiro passo mesmo, que é o passo bem do beabá, se você for mantendo uma relação, criando uma conexão, entendendo quem são, você pode iniciar aí já. Aí você foca
E aí, o que você tem como objetivo? Conquistar aquela cliente da loja para se tornar a sua cliente. E aí você pode usar uma seguinte início de conversa. Oi, eu estava na loja no mesmo dia que você estava. Então eu notei que você comprou X peça, enfim. E aí você se apresenta. E aí você faz todo o seu papel de consultora de imagem, de apresentação, fala como que é o seu serviço, o que você faz, enfim. Então, existe possibilidade. E como isso é possível? Dessa forma. E se você for pensando cada vez mais, quando você entra já dessa forma, aí você vai criando outras oportunidades, então as possibilidades vão cada vez mais aumentando. Então, gente, a primeira questão é que vale você pensar na sua cidade existe pessoas que se vestem? Na sua cidade existe lojas? Existe boutiques mais refinadas? Quem são os clientes que frequentam essa boutique, tá? Então aí isso já é essa possibilidade, certo? Inclusive, eu até lembrei de uma consultora de imagem estilo, ela foi nossa aluna na parte de mentoria, e ela acabou entrando em campo de batalha, né? Que é o que a gente recomenda, enfim. E ela depois deu o retorno para a gente que ela conhecia a gerente da loja porque ela estudou com a gerente. Então ela criou uma conexão. E hoje aí o resultado dela está sendo maravilhoso porque ela realmente está no campo de batalha e conquistando as suas clientes dessa forma. Tá? Então, isso é possível sim. Aí vem aquela seguinte pergunta: por que é possível? Por que é possível ser consultora de imagem e estilo, mesmo que eu moro em uma cidade pequena? Gente, isso é possível. Porque se você tem um método, se você sabe a clareza de atendimento, se você sabe como conquistar as clientes, as possibilidades são inúmeras. Por quê? Imagina só uma coisa. De repente você tem. De repente você conhece as pessoas que estão ali e estão se vestindo bem, mas você fala o seguinte para ela: olha, vou usar um nome aqui, Sandra. Sandra é a cliente da loja. Olha, Sandra, eu sou consultora de imagem e estilo e hoje eu trabalho para ajudar você a se vestir melhor, a ter uma comunicação mais adequada, a se destacar no seu emprego, enfim, o qual for o seu objetivo, aí você declara com ela. E você faz a seguinte reflexão com essa futura cliente sua, para mostrar para ela porque também é possível. Quando você for para uma cidade grande, vamos colocar aqui, por exemplo, eu estava numa cidade pequena e de repente eu fui para São Paulo. Então, quando eu fui para São Paulo, ou quando eu aprendi a começar a me vestir, estou fazendo só essa analogia, foi da seguinte forma: beleza, eu sei me vestir, mas com as técnicas da consultoria de imagem, eu sabia exatamente como eu queria me vestir. E quando você pega a analogia de eu fui para uma cidade grande, eu fui para São Paulo, e na minha intuição eu já sabia o caminho de chegar até São Paulo, mas eu corria vários riscos de me perder, eu corria risco de demorar muito mais tempo, de sofrer, enfim, N situações. E quando eu tinha o GPS estabelecido, me mantendo num direcionamento, me mantendo num caminho, numa trilha, eu sabia exatamente aonde eu queria chegar. Então, quando você propõe isso para sua cliente, que mesmo que ela já saiba se vestir, que mesmo na intuição dela, ela já sabe o que combina com o quê. E aí você apresenta que com você, com o seu método, com suas ferramentas, existem a possibilidade de velocidade, de ganho, de GPS, de direcionamento, você mostra cada vez mais as possibilidades de atendimento e você abre as possibilidades de atendimento para você mesma, certo? Então, por que que isso é possível? Porque você tem que buscar mostrar oportunidade para sua futura cliente, tá bom? Boa noite, Iraci, tudo bem? José, tô vendo aqui, a Mari, boa noite, meninas. Boa noite, Natália. Sejam muito bem-vindas.
Então, aí a gente traz essas duas questões aí. Como isso é possível e por que isso é possível, ok? E aí, comenta aí para mim o que vocês acham dessas possibilidades. Se vocês acreditam que isso pode funcionar ou não pode funcionar. Dá um sim e um não aí para eu saber se vocês estão acompanhando esse raciocínio, principalmente o raciocínio do GPS, que com o localizador a gente consegue chegar muito mais rápido, com precisão exata da onde a gente está, e a mesma coisa ocorre com a nossa intuição. Eu posso ter a intuição de saber onde eu quero chegar, mas com o GPS eu tenho certeza de que eu vou chegar exatamente. E nós, como consultoras de imagem e estilo, ou futuras consultoras de imagem e estilo, podemos fazer isso com as nossas clientes, certo? E aí entra uma questão. Quanto é possível ganhar? Aí entra essa questão. Quanto é possível ganhar sendo consultora de imagem e estilo, mesmo que você mora em uma cidade pequena? Gente, fazer filiação com a aula, loja? Iana, fazer filiação com aula, loja? Como assim? Desculpa, não entendi. Filiação com aula, loja, você pode fazer sim. A questão é que eu vou entrar agora num contexto de quanto você pode ganhar na loja. Há alguma filiação com a loja? Sim, isso. Pode-se sim. Vamos lá. Agora a gente entra nessa questão, que é quanto é possível ganhar. Quando você está numa cidade de interior, qual que é o piso daquilo? Quanto que você está ganhando hoje, ou quanto, em média, as pessoas tendem a ganhar? E aí você tem que estabelecer uma meta para saber se o quanto você pode ganhar, quanto é possível, se torne bom, ou muito, ou ruim. Então, você precisa já ter claro isso daí para você. Então, quanto seria legal você ganhar sendo consultora de imagem e estilo, estando no interior? E aí entra as possibilidades. Quanto é possível ganhar? Depende do quanto você vai se dedicar. Porque existe a seguinte questão que eu já vou entrar exatamente no que a Iana falou. Quando você entra para fazer alguma parceria, alguma afiliação com a loja, você pode ganhar de duas formas. Primeira forma, conquistando os clientes que frequentam essa loja, prestando diretamente consultoria para eles. E segunda forma é ganhando comissão dentro das suas vendas para cliente que frequenta a loja. Então, existem duas formas de você ganhar dinheiro no interior. Como eu falei, eu iniciei como consultora de imagem e estilo sendo vendedora. E eu fui ganhando fidelização de cliente, porque eu tinha feito o curso de consultoria de imagem, então eu já era uma consultora de imagem e estilo, mas eu ainda trabalhava na loja como vendedora. Até eu fazer minha transição de carreira, quando eu vi que era possível, sim, viver somente da consultoria de imagem e estilo. Então, essa é a possibilidade. Você vai criar fidelização primeiro com a sua cliente. Ah, mas eu. E aí entra só um entre parênteses. Ah, mas eu não sou vendedora. Como que eu vou fazer isso? Gente, lembrando que isso se aplica independente da sua profissão atual. A gente está pensando aqui juntas como conquistar e ganhar dinheiro, tá? Lembrando que o foco é esse. Então, você vai fazer as parcerias dentro da loja. Então, você vai criando essa fidelização conforme você vai estando dentro da loja. Ah, por exemplo, eu trabalho das 7 às 5, que é o horário de interior, ou das 8 ou às 9 às 6. O que é interessante? Você ir aos sábados na loja, pede para o gerente, pede para o dono, olha, eu posso vir aqui aos sábados ficar montando looks, daí eu tiro foto, e aí, enfim, você pega e cria algum tipo de conexão para fazer as parcerias para lojas. Outra coisa que é muito interessante, que eu e a Carol fazíamos muito, era workshops dentro da loja para falar sobre o serviço de consultoria, mas esses workshops não ocorria durante o dia e ocorria durante a noite. Esses workshops eram programados, a gente sentava com... Início eu já não era mais vendedora, tá, gente? Esses workshops eram programados e ocorria durante a noite, porque eu queria conquistar as pessoas que possivelmente estavam trabalhando, então o horário disponível delas era noturno.
Era troca de coleção, era lançamento de coleção nova, coleção de verão, como vai entrar agora. Agora, por exemplo, que é mês de promoção, eu já ia na loja, já me organizava e me programava para fazer um workshop de lançamento. E o povo adora workshop de lançamento de verão, enfim, de qualquer estação, porque gera networking. Então, gera possibilidades de você conseguir ganhar dinheiro aí também, tá? Então, o quanto você vai ganhar financeiramente é quanto você vai se dedicar para essa profissão e para as pessoas. Outra questão também, você precisa atender somente na sua cidade? Gente, cidade pequena, existem cidades vizinhas. Então, o mesmo papel que você está fazendo nessa cidade, você pode fazer na cidade vizinha. E você pode fazer na outra cidade. Porque dificilmente você vai encontrar concorrentes. O que é muito positivo para quem é consultora no interior. Para quem é consultora no interior, não existe muitas pessoas formadas nesse campo. Então, existe oportunidade de você ter uma renda entre 5 e 10 mil reais. Você pode cobrar aí, dependendo da quantidade de workshops que você fazer, cobre 500 reais por workshop. Ou 500 reais para você fazer o mês inteiro, 2 vezes no mês, 2 workshops na loja, 500 reais. E aí você vai fazendo isso em várias lojas, enfim. Mas o que eu acho interessante é você focar nessas questões de buscar clientes em seus arredores, em outras lojas. E se tiver shopping, por exemplo, eu moro na cidade de Capivari, uma cidade mais próxima que eu acho incrivelmente potencial, é a cidade de Piracicaba. Existem grandes pessoas que têm interesse em se vestir bem, até porque a cidade de Piracicaba é pequena, mas ela tem um alto padrão. É uma cidade de alto padrão, tá? E quanto por consultoria por pessoa, e Ana, é o seguinte, a consultoria por pessoa, quanto é possível você ganhar, dentro da consultoria de imagem, existem 3 formas de você cobrar consultoria por pessoa. Por exemplo, você pode cobrar por um atendimento simplesmente um bate-papo. O que inclui nesse bate-papo? Você pode descobrir o tipo físico, o que valoriza, o que não valoriza, formato de rosto, corte de cabelo, que entra um pouco de visagismo. Então, seria mais um bate-papo de autoconhecimento. Esse bate-papo, as pessoas pagariam, numa cidade de interior, elas pagariam aí uns 200 reais, numa cidade de interior. Isso numa cidade grande, e conforme mais você vai construindo a sua reputação, você pode cobrar mais. E para uma cidade e por um outro tipo de serviço, que é a consultoria completa mesmo, que entra a questão do guarda-roupa, entra personal shopping, entra todas essas questões, é R$ 2.500. Elas pagam R$ 2.500 fácil. Eu sei porque isso já aconteceu, foi assim que eu iniciei na consultoria de imagem e estilo. Então, pensa, as possibilidades de você ganhar dinheiro no interior, às vezes R$ 2.500 era o salário da vendedora, com comissão ainda. Então, isso é possível, sim. E aí entra outras questões que a gente pode abordar até numa próxima aula, mas já dando esse spoiler, tá? E aí entra qual forma de atender essas pessoas. Qual a forma de atender? Gente, você não precisa atender, mesmo que você more em uma cidade interior ou uma cidade grande, isso se aplica também para qualquer consultora que deseja se formar como consultora de imagem e estilo. Isso se aplica porque você pode atender online, você não necessariamente precisa estar presente. E de que forma de que forma é possível fazer o atendimento online como consultora de imagem e estilo? Existe um método, existe um padrão, um questionário, um roteiro, um passo a passo que a gente passa para vocês como fazer isso. Então, isso é possível. Então, por exemplo, imagina você nem tendo que sair dentro de casa e você atendendo o cliente e ganhando aí, em 1 hora você ganhou R$ 200, em 1 hora. E se dentro de, por exemplo, fechou 3 horas, você fecha aí por R$ 500. Então, as possibilidades e a forma de você atender são grandes. Físico e mundo online. E por que no mundo online? Porque as pessoas estão cada vez mais ocupadas e não dispostas a se
locomover, por exemplo, de uma cidade para outra para ter esse tipo de atendimento. Então, por exemplo, se eu aqui hoje tiver uma cliente de Piracicaba, ou se eu tiver uma cliente de Limeira, que são cidades vizinhas com grandes potenciais, eu posso iniciar minha consultoria com ela diretamente online. Então, eu não vou ter gastos de combustível, não vou ter gasto de tempo, não vou tomar o gasto da cliente. E se ela desejar realmente que seja presencial, aí você inclui no seu preço as questões de gastos, né, de deslocamento. Mas isso também é super aceitável e as pessoas que tendem a contratar, elas entendem, mas você também não precisa falar explicitamente que é para você pagar o combustível. Você dá um preço já para deslocamento, você dá a opção, uma presencial, X valor, online, X valor. Aí, se ela te questionar, eu e a Carol fazemos uma diferença para o mundo online e para o mundo presencial. Presencial, nosso valor é um, é mais caro, e para o mundo online é mais acessível, porque a gente não tem que perder um tempo, é porque hoje, para a gente perder uma hora aí, é muito desgastante, já que a gente tem uma demanda de produção muito grande. Justamente no mundo online, o nosso presencial é mais caro. E da mesma forma, você que está iniciando pode fazer, porque todo mundo vai se deslocar. Aí, mas ela comprou o serviço completo, ela comprou o shopping. Aí você vai optar em acompanhar ela, porque quando você está iniciando a carreira de consultora de imagem de estilo, é muito prazeroso, na verdade. Eu acho que mais do que você poder fazer o atendimento de ajuda e de clareza dos objetivos, é muito prazeroso para a gente que é consultora de imagem, ou para você que deseja, o prazer de você realmente encontrar com a sua cliente, o prazer de ajudar, é algo impagável. Então, às vezes você nem precisa cobrar a mais, você pode dar de presente como bônus, enfim, porque o seu retorno de ego, de preenchimento, de ser humano, enfim, é muito gostoso e é muito recomendável, ok? Ah, quem vai comprar esses produtos vai consumir? Existe o famoso boca a boca no interior. Quanto mais você gosta, Ina, você faz, é muito bom, né? É uma sensação assim inigualável e é surreal, é muito gostoso mesmo. E de ver a carinha da cliente também e daquela descoberta, eu acho incrível, a gente gosta muito mesmo. Mas, enfim, quem vai comprar e quem vai consumir? Gente, é o seguinte: interior existe o famoso boca a boca, né? Porque se uma compra, a outra também quer comprar. Então eu acho isso ótimo. Inclusive, a gente tem um caso da Gabi, a Gabi, que é uma parceira consultora de imagem e estilo também, e ela fala que a primeira consultoria dela, ela fez gratuita. E o que aconteceu? Uma consultoria gratuita trouxe 8 clientes, porque o resultado foi surreal. Então, quem vai consumir, quem vai comprar, vai falar para as amigas, aí a amiga vai querer, aí a amiga vai querer, porque no interior é assim, uma faz, todo mundo quer fazer. Se uma comprou uma sandália, a outra também quer comprar para o círculo, para pertencer ao mesmo círculo. Porque o ser humano, hoje, nós, qualquer pessoa, tem a necessidade do pertencimento. Então, entra, além, não é só sobre se vestir e estar muito bem arrumada, mas é também ter a mesma roda de conversa, sabe, falar do mesmo assunto. Então, potencializa cada vez mais o boca a boca. E isso é verídico, assim, eu acredito que a maior parte da maioria das consultoras que iniciaram, se iniciou gratuitamente, deu um bom resultado, a pessoa vai te indicar, assim, sem dúvida, para outra pessoa. E isso também é uma questão que vai levar o seu lado financeiro, vai elevar seu lado financeiro e vai te trazer cada vez mais clientes. Pronto, Cris, esgotou, não vou ter mais pessoas aqui na minha cidade. Aí também entra essa questão. Não vou ter mais pessoas para atender. E o que eu vou fazer nos próximos meses? Atendi todas as clientes possíveis.
Gente, aí entra uma questão de mente, de coisa, de que a gente fala sempre assim. Sua mente está sempre muito escassa, você não vai conseguir atrair mais clientes. Se você está com uma mente mais abundante, você vai atrair mais clientes. Então, o que que você vai fazer quando você achar que você não tem mais clientes? Poxa, ai, não tenho mais cliente agora, o que que eu vou fazer para conquistar mais? Você vai criar um novo workshop ou um encontro das suas clientes. Você pode criar um encontro, por exemplo, pega um barzinho, um bistrozinho, um empório, qualquer coisa, e cria um encontro de todas as suas clientes. Encontro edição especial. Aqui a gente vai falar sobre a tendência que está entrando nessa estação, especialmente para você que já foi minha cliente. Aí você chama a cliente, a Sandra, a Joana, a Patrícia, a Rebeca, você chama todas as suas clientes e fala que isso é um agrado seu. E aí você leva uma demonstração a mais do seu serviço. E de repente, quem sabe você já não tenha criado um novo produto aí. E aí você pode falar, olha, gente, agora eu tô com um novo produto, enfim, ou tô com. Existe mil vertentes para você criar e trazer de novo as suas próprias clientes com você. Mas elas vão querer também, por exemplo, edição festa. Pega final de ano, edição festa. Quem vier participar comigo, enfim, dá para que a gente desvia desse assunto, mas dá para criar mil vertentes aí. Então, quando você achar que não tem mais cliente, você cria eventos. Consequentemente, vai ter sempre alguém que não foi atendida. Vai ter sempre alguém que a época, quando você estava atendendo outra cliente, ela não estava sem dinheiro, ou então não era prioridade para ela. Então, sempre vai ter pessoas, por menor que a cidade seja, você nunca vai ter atendido todo mundo. Você nunca vai ter atendido todo mundo. Então, o que, que você tem que fazer como consultora de imagem e estilo? Dar resultado. Quanto mais resultado você dá, mais clientes você vai ter, certo? Aí entra também uma questão de como vou me posicionar. Gente, posicionamento, a partir do momento que você se tornou consultora de imagem e estilo, eu acho que você tem que assumir realmente essa responsabilidade. Se posicione como consultora de imagem e estilo, se posicione como você quer ser vista. Então, por exemplo, mas o meu lado financeiro não está abundante ainda, o meu lado financeiro não escalou ainda. Tá bom, não tem problema. Mas se mostra como você quer. Mostra as técnicas com as roupas que você tem dentro do seu guarda-roupa, com as roupas que você tem dentro da sua casa, como é possível maximizar, como é possível criar mais looks a partir daquelas peças, como é possível criar o ciclo de sustentabilidade. Então, crie posicionamento e faça jus ao que você aprendeu. Faça jus à combinação de cores. Eu nunca vi tão em alta a questão de combinação de cores como está. De verdade, gente, a mulherada adora a combinação de looks. A mulherada adora a combinação de cores. E outra possibilidade também que me veio, acabo vindo agora, os desafios que existem hoje em dia. Cidade pequena é fácil você criar desafios, por exemplo, toda terça-feira a gente vai se encontrar aqui, traga tipo 2 trocas de roupas que seja mais difícil, vamos juntas, cria um clube, um clubinho, vamos juntas descobrir o que a gente pode melhorar nessa peça. Aí o que, que você faz em contrapartida? Você se posiciona fazendo isso com as suas peças. Então, crie conexões. Por exemplo, eu tenho uma blusa que eu não gosto tanto. Na verdade, eu achava que eu não gostava tanto porque eu não sabia usar. E agora que eu sei usar, eu trouxe ela para este look, para este look, para este look. Então, diante disso, eu pude criar mais 5 looks com essa blusa que eu achava completamente desnecessária, ou que eu não gostava dela. Então, você se posiciona como consultora de imagem e estilo. Então, você se posiciona e você cria os conteúdos dentro da sua casa, sem precisar sair de casa, sem precisar gastar nada. Se você aprendeu as técnicas, se você aprendeu o método,
você vai conseguir se posicionar e fazer jus a tudo como consultora de imagem e estilo. Então, ser consultora de imagem e estilo não está totalmente ligado às pessoas que têm dinheiro. Então, qualquer pessoa, mesmo que seja de cidade pequena ou cidade grande, elas podem se formar. Uma boa consultora não é o bolso dela que diz se ela é boa ou se ela é ruim. A boa consultora é a qual dá resultado. É a boa consultora é aquela que sabe, mesmo quando imagina que não tem mais nenhum tipo de cliente, é saber criar oportunidades para atrair mais clientes. Então é isso que você basicamente tem que fazer. Você só precisa entrar em campo de batalha e criar as conexões e ser parceira de lojas e, enfim, centro de estética, cafezinho. Aparece uma tarde qualquer, às vezes tomando um café e mostra que você está produzindo um portfólio de uma cliente. Isso gera desejo. Vamos gerar cada vez mais desejo para essas pessoas querer passar pelo processo de consultoria, porque o processo de consultoria é muito gostoso, é muito prazeroso, tanto para a consultora e tanto para quem contrata e sofre a consultoria. Na verdade, é um benefício. Eu vou dizer que é um benefício que você leva para a vida toda. Eu acho que é bem essa a explicação, tá? Bom, então eu acho que é isso, porque senão eu vou ficar falando muito, mas aqui a gente já ficou meia horinha. Quem estava aí comigo, diz aí o que você achou. A Iana tá aí ainda? Deixa eu te ver. Iana. Iana, você é do Rio que você falou? Você tá aí ainda? Deixa eu ver. A Iana perguntou se poderia deixar essa live salva. Sim, Iana, ó, essa live fica salva por 24 horas e depois fica disponível lá no meu canal no YouTube, tá bom? Adorou as dicas. Eu acho que a Iana já não tá mais aí, mas é isso. Adorou, né, Cá? Muito bem, Carol. A Carol tá fazendo a consultoria de imagem e estilo, né? A Carol faz o formato online. E como chama a sua cidade mesmo, Carol? Eu nunca me lembro. Eu sei que é fora do Brasil, mas enfim, eu sei que a Carol hoje ela faz o processo de consultoria de imagem com a gente, mas não a formação, e sim a consultoria em si, né, Carol? E a gente já te deu todas as instruções, caminhos, PDFs, enfim, é muito possível. Deixa eu ver se ela me responde aqui. Bom, às vezes demora para voltar a minha conexão. Bom, meus amores, mas eu acho que é isso. Então, uma boa noite, um ótimo final de semana para vocês. Ah, chegou lá, Ruth Ford na Virgínia, é isso mesmo. Ela faz o processo de consultoria com a gente. Tá vendo mais uma vez que mostrando que isso é possível, mesmo que a pessoa esteja fora do país. E olha onde eu tô, numa cidade pequena de interior. É isso aí. Um beijo, meus amores. A gente se encontra na live semana que vem, terça-feira. Então, vai ter outra live. Então, é toda terça e quinta-feira eu vou estar ao vivo aqui para compartilhar esse nosso conhecimento com vocês, tá bom?